Olá, bom dia a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco nesse novo dia, nessa nova semana que se inicia, que tenhamos serenidade, harmonia, sabedoria para podermos caminhar nessa nova jornada que se inicia. E assim, para podermos criar em nós um momento adequado de harmonização, faremos a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo de hoje é o 68, intitulado Além Túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo aos Coríntios. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que no instante da degradação e da grande transição, submergem-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades a observação e o raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que se designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função do aperfeiçoamento e além do túmulo encontramos a continuação do esforço e da vida. Queridos irmãos, nas reflexões de Emmanuel, que nos traz no raciocínio mais completo e preciso, em que todos nós, criaturas humanas reencarnadas, no advindo da morte, da nossa transição ao plano espiritual, ou na cessação da nossa vida terrena, porque a morte nada mais é do que a ausência de vida no corpo físico. Portanto, o ser que anima, o ser que mobiliza, o ser que dá vida a esse corpo físico, deixa-o por não haver mais recursos e condições para se manter ligado ao mesmo. E essa incompatibilidade da vibração entre o corpo espiritual e o corpo físico provoca exatamente esse desprendimento. E aí começa toda uma nossa realidade que até então, obscurecidos pela nossa própria limitação que o próprio corpo físico impõe, e assim se faz necessário para que nos permita fazermos as nossas escolhas e trilharmos os caminhos mais adequados para o nosso desenvolvimento intelectual e moral,
Ao nos depararmos com o plano espiritual, encontramos-nos na nossa própria realidade. Em muitas circunstâncias, nos fazemos tão atordoados por querer o ser que aqui se encontra, desconhecendo a dimensão espiritual, ou até mesmo ignorando as premissas das leis universais que regem todo o universo e que nós estamos inseridos nela, fazemos parte desse regimento que nos move, que nos acende, que nos mobiliza no nosso crescimento. Em muitas circunstâncias, preferimos ignorar, trazendo para os nossos interesses, e é isso que Emmanuel nos mostra, que a nossa irracionalidade diante das nossas intenções mais ligadas aos nossos interesses físicos do que outros, nos traz e nos faz ignorantes da razão espiritual. E vejam que no momento em que Emmanuel traça, em que como se manter milhões de espíritos adormecidos, aguardando o momento final desse julgamento, como se fôssemos um rebanho confinado, como aquele gado que está ali aguardando o seu destino. Sendo que o próprio Cristo, no seu terceiro dia após o sacrifício físico, retornou literalmente à presença daqueles que ele havia escolhido para serem os seus precursores, para serem os seus continuadores, para poder levar a boa nova, para poder impregnar o mundo da razão do amor. Se o próprio Cristo, no exemplo de suas palavras, trouxe a oportunidade e a certeza da continuidade da existência do ser espiritual, comprovando que todas as suas colocações, todas as suas palavras, tudo aquilo que pregou, tudo aquilo que exemplificou e nos deixou até hoje como exemplo maior, é fonte de vida e verdade. Então olhemos para o Cristo com um olhar amoroso e carinhoso e busquemos dentro de nós a razão que nos move, o sentido maior em que a vida possa nos conduzir no além-túmulo, na leveza do ser espiritual que somos, e aqui, enquanto enterrados no corpo físico, busquemos gerar em nós harmonia, paz, consciência, para trilharmos um caminho com mais segurança, com mais exatidão, em todos os sentidos. Que a paz do Cristo ilumine nosso dia, que nos conduza em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nos inspire através do seu exemplo e suas palavras, sempre. Paz e luz a todos. Tenham um ótimo dia.